al contacto y la percepción con todos ustedes, Grabaciones Contacto, en este día viernes 28 de julio del 2023. Aquí, a punto de iniciar un contacto entre Honduras y el Brasil. Grabaciones Contacto. Opa, boa tarde. Daniel, boa tarde, bom dia por aqui nas Honduras, cordiais saúdos desde a minha cidade, São Pedro. São Pedro, que legal. Então, você ainda está nas Honduras. Que Estou nas massa. Honduras com a minha família e pois tudo legal, sim. Uau, e como que tá os eventos com a família? O que que você Ah, tem feito com eles? muito bem, temos viajado pelo centro do país, ah, Aham, em direção do centro e viajamos para a cidade que se chama Comayagua, a aham, antiga capital das Honduras, e também outra cidade que se chama Ciguatepeque, outra cidade que pequenas cidades no trajeto, e também passamos pelo lago de Yohoa que temos aqui nesta região. aham. E outro fim de semana estivemos com a minha família nas praias de Puerto Cortés. Uh, Uh, Ficamos são boas praias? boas praias, sim. Aham. Temos umas praias que se chamam Coca-Cola e Coca-Cola? a água é assim muito tranquila, muito bonita, muito legal. A minha família gosta dessa praia e Aham. pois tudo legal, tudo legal. Feliz de estar aqui e já próxima semana, próxima É. quarta-feira, já vou para Panamá de novo e ficarei aí uma semana, a última semana na América Latina. E uma semana depois eu vou de volta para o estado de Califórnia. E o que é bom de tudo isso é que ainda quando eu volto para o estado de Califórnia, ainda tenho uma semaninha Ah, uma semana lá na Califórnia de folga. de folga. Perfeito, Sim, está perfeito. tudo bem pensado, cara. Tudo bem planejado. E depois que você voltar, a próxima viagem é para o Brasil. É exatamente no mês de outubro. Ah, tá logo aí. Outubro tá bem perto, né? Se a gente for para pensar, né? Junho, julho, agosto, tá perto. E depois, como Certinho. que você vai trabalhar normalmente, né? Até chegar o dia. Sim, começamos no dia 15 de agosto, a Uhum. primeira jornada de trabalho, hoje é 15 de agosto. E depois, o 17, vamos ter uma reunião oficial. Uhum. E o dia 21, já os alunos chegam para o colégio. Ah, entendi, tudo planejado, muito bem. E você tem feito o que só você? Tipo, você tem saído, assistido, por exemplo, o novo filme que lançou, o Oppenheimer, você assistiu ele? Ainda não, isso aí não, mas assistimos para ver o filme Barbie. Barbie! Foi legal, foi interessante. Dizem que ele é. As pessoas acharam que ele era como um pouco mais infantil, mas na verdade ele era mais, tipo, sério, né? Mais do que isso, era uma. Eu acho que era uma. Vamos ver se posso dizer isso. Uma reivindicação da criadora da Barbie. Ah, As- é? uma reivindicação no sentido que a Barbie uh, surgiu de um jeito muito criativo no princípio, mas somente para um tipo de grupo étnico, as pessoas brancas. As Sim, pessoas com eu acho que sim. mentalidade brancas, ah, e as loiras,
Aham. aquele, hum, aquela percepção que beleza era isso. Então, no filme, aparece a senhora, a criadora da Barbie, e no processo da história, vemos a combinação ou a integração do, do mundo irreal com o mundo real. No mundo real, a Barbie encontra-se com uma realidade que é muito difícil de compreender. Ah, e também aceita o reto de querer voltar uma mulher, que a Barbie é uma boneca, né? Uhum. E Então, aham. aceita o reto de querer voltar uma mulher. E aí acaba tudo. Só estou a dizer princípio, meio, final, para você saber. E é verdade que no princípio a gente tem a impressão que é um bocadinho falso, tudo o entorno está um bocadinho falso, mas era o meu problema, porque eu não estava preparado para pensar nisso, naquele ambiente. Em realidade, aquele mundo falso é o mundo das bonecas. E pois tem sentido, né? E no princípio eu falei, não, eu acho que não quero ficar aqui. E decidi, decidi que eu tinha que ser mais compreensivo da ideia da. Aham. Tipo, o que que você pegou como mensagem final disso? Pois, só para você saber, a Barbie já não é uma só criação. Trata-se das diferentes perspectivas étnicas, das diferentes possibilidades humanísticas das meninas, das adolescentes, das mulheres, que podem ser brancas, pretas, loiras, cabelos escuros, pode ser Magrinho, um pouquinho asiática. gordinho. Isso. Então, o tema da reivindicação está aí com isso, desde o princípio. Você vai ver que todas, todos os personagens femininos são Barbies. E todos os personagens que representam a Ken são de vários grupos étnicos. Uau, você percebeu tudo isso? Uhum. Boa avaliação. Você é bom de avaliar filmes, hein? E eu acho que valeu. E minha família gostou também. Bom, e você tem costume de ir para o cinema com frequência, José Arnaldo? Com frequência antes. Vamos dizer que agora menos, porque está um bocadinho mais caro nos Estados Unidos, e também que, como agora eu moro um bocadinho longe da cidade, às vezes estou a pagar sem usar, então não quero fazer muito isso. Sobretudo com AMC, estava a pagar sem usar e decidi, não, eu acho que não vou fazer isso. Mas tem outra companhia de cinema com a qual eu posso conservar. Se pago, não uso, posso utilizar depois. E isso funciona muito bem. É tipo uma mensalidade? Se pago, por exemplo, com AMC eu pagava $35 e eu tinha a possibilidade de ver 3 filmes por semana. E antes eu fazia, quando estava o tempo todo na cidade de São Francisco. Mas agora que não estou aí o tempo todo, voltou muito difícil. E estava a perder as possibilidades, oportunidades de ver os filmes e estava a pagar. E
com elas não existe aquele sistema que pode. ah, Reembolso? não existe. E com outra companhia, que se chama Century Fox Theater, com eles paga-se somente $9 e tem um filme gratuito e pago menos com as sodas, os refrescos e tudo isso aí na boutique de conveniência. Aham. E Olha, tudo está muito conveniente, em realidade. que Ah, legal, cara. É o uhum. serviço de assinatura. Não, acho que não temos isso aqui. Eu nunca ouvi falar nisso aqui no Brasil. Eu acho que Você não. pagar por mês, assim, e ter desconto nos filmes. Acho aqui é bem caro, tá? Não sei qual que é a realidade aí, mas aqui, tipo, alguns filmes são bem caros para a maioria das pessoas. Seria legal isso aqui. Sim, estou a gostar, sobretudo com a Fox Century Theater, porque mesmo se não tenho tempo, estou a acumular aquele filme para depois. Uma entrada, se fala, né? Uma entrada. Aham. Vou comprar Uma uma entrada. E tenho feito já que convido amigos, quero ir para o cinema. Sim, tudo legal. E já tenho duas, três, quatro entradas e não tenho que pagar. Ele pagou eu e já está tudo pagado. Muito bom, cara, muito bom, que legal. E E, você tem assistido algum filme em português? em português, É. eu acho que não, ainda não assisti ao filme português que eu possa dizer. Telenovelas, É. mais filmes, não. É, telenovelas é. Qual telenovela? Você lembra o nome? O Pantanal, O Pantanal, sim. Ela terminou ano passado, né? é, Isso, ano passado. Aham. Chico da Silva, Chica da Silva, acho que é Chica da Silva na história de escravos. isso. Aham. A Escrava Isaura, Escravizaura, essa sim, conheço. qual outro? Hum, Caminho das Índias, não. o Clone, O clone, nossa, o clone é de 2001. incrível, né? Boas telenovelas. E Sim, o clone é ótimo, é ótimo. Ela foi exportada para outros países também. mesmo a Chica da Silva foi um grande sucesso em toda a América Latina, porque o personagem, o personagem da Chica representava todas essas mulheres pretas que um dia encontraram a oportunidade de se convertir em uma pessoa importante na comunidade, no povo, na cidade, no país. E isso é uma realidade que temos que festejar as mulheres, primeiro as mulheres, depois as mulheres de todas as raças e culturas, porque precisamos dar o reconhecimento para cada grupo étnico, para a mulher e para cada grupo étnico. Isso é muito interessante, José Arnaldo, porque essas novelas sempre trazem uma mensagem, uma crítica social. As novelas brasileiras geralmente, nem só as novelas, mas também outros minisséries que a gente chama aqui, como se fosse uma série, mas eles chamam de minissérie, que tem às vezes 10, 20 episódios apenas, elas também geralmente estão em torno de um tema social importante. Então, tem bastante dessas aqui, e são produções muito boas, tá? Quem fabrica essas novelas é a emissora Globo, e a Globo ela tem ótimos profissionais, inclusive, tipo, ela é premiada internacionalmente em alguns eventos por produções feitas aqui. Então, assim, o que você está assistindo é um conteúdo de ótima qualidade, é o que você viria, tipo, numa Netflix, algo assim, tipo, uma grande companhia com muito dinheiro, muito recurso fazendo algo. E É, geralmente com uma crítica social, ou alguma coisa assim, que deixa e que faz sentido no Brasil, porque o Brasil, como é um país de imigrantes, vamos dizer assim, e tem muita diferença cultural, é interessante trazer esses pontos, né? Tipo, para todo mundo aqui, independente de gênero, onde for, é brasileiro. Então, assim, sempre tem essa ideia aqui que, independente da cor,
de onde é, se você está aqui no Brasil, você é brasileira. Não é, a gente abraça todo mundo, como se o Brasil fosse uma mãe. Então, assim, é natural que as novelas meio que expressem isso de alguma maneira, entende? Sim, concordo com você, cara. Ah, eu acho que o Brasil tinha feito um bom trabalho a propósito de temáticas sociais através das telenovelas. Não conheço filmes, mas conheço artistas que cantam com uma paixão social que toca. Por exemplo, quando estou a pensar da Daniela Mercury e ela fala que rir, rir para não chorar, aí eu estou a perceber uma ideia de resiliência Exatamente. da mulher, da pessoa, dos brasileiros, uh, porque a vida é dura. O Brasil, como todos os países latino-americanos, tem muitos problemas políticos, sociais, econômicos. E quando ela fala de rir, rir, rir para não chorar, aí está um, uma ideia muito boa para poder avançar nos nossos mundos cheios de pessoas corruptas e que não me lembro da palavra em português, que arrumar, o oposto da arrumar, arrumar é fazer as coisas boas, mas Aham, é como desarrumar? que desarruma a vida das pessoas comuns e correntes. Uhum, A vida está legal sem os políticos. As pessoas trabalham com muita paixão, com muita dedicação, querem sair adiante, né? Mas com os políticos temos tantos problemas, tantas situações que afetam o dia a dia dos, da, do, do povo, das pessoas do país, que é uma coisa que para mim é inaceitável. Temos que mudar o nosso jeito de eleger os nossos presidentes. Pensar um concordo. bocadinho mais, mais intelectualmente, diria eu. Não somente pela cor ou pelo partido, pela inclinação de que os meus avós eram desse partido. Não, um bocadinho mais inteligente. O voto tem que votar um bocadinho mais inteligente. É o que eu penso. Concordo. Eu acho que as pessoas têm que entender que o governo ele não precisa necessariamente ajudar, ele só não precisa atrapalhar as pessoas, né? Isso que acontece é que muitas vezes o governo acaba atrapalhando mais do que ajudando, em vez tipo de ficar, ok, se você não fizer nada, tudo bem, mas não dificulte o que já está difícil. O que a gente vê é pessoas dificultando, por exemplo, colocando mais impostos, esse tipo de coisa, dificultando porque aqui no Brasil a gente tem um sistema público de saúde, né? E cada vez mais isso vai ficando cada vez mais difícil das pessoas serem atendidas. Então, assim, acaba atrapalhando em vez de ajudar. Porque tem a ideia é muito boa, mas a execução não é. Então, isso é bem complicado no Brasil, que o Brasil é um país um pouco dividido, né? Quando a gente pensa em política, é como 50-50. Então, assim, não tem uma coisa que domina aqui. Sempre, às vezes, está mais para esse lado, às vezes está mais para esse lado. Então, é um pouco mais difícil eles escolherem políticos muito bons, porque existe o viés dos políticos, existe, igual você falou, a inclinação para um partido, para uma ideologia, e as pessoas acabam não votando realmente em quem aparentemente iria fazer um bom governo, acaba votando mais por populismo, entende? É, Não sei se acontece isso nas Honduras ou não, ou se é uma coisa da América Latina inteira. a mesma coisa acontece, sim. E, por exemplo, agora temos a primeira mulher presidente do nosso país. Eu estava a pensar, tudo a minha família, todo o país estava a pensar, uh, por primeira vez temos uma mulher que tem a oportunidade de fazer algo extraordinário. Mas nada está a acontecer. Está
atrapalhando, você falou com a palavra atrapalhando, está atrapalhando tudo. Está fazendo as Hum. coisas mais difíceis para as pessoas do país. E eu acho que isso é ruim. A primeira mulher, ela poderia Mudar a história, era a história, Arnaldo. exatamente, você está certo. Criar um legado. Mas não está a pensar o que ela poderia fazer para ajudar as pessoas que precisam de ajuda, sobretudo as pessoas que não têm nada. Ah, temos a classe pobre, Aham, a classe meia, aham. alta, e esta classe aqui está sendo muito afetada agora, que está quitando deles para dar aos pobres, e os pobres estão a pensar que eles não precisam trabalhar. Isso é Entendi. ruim, isso é ruim. Isso aí é ruim, porque estas pessoas que trabalham muito estão a perder e a debilitar a economia deles. Os que deveriam pagar são ricos para os pobres, mas não as pessoas da classe média. As Que é a pessoas. mais trabalhadora, né? É a É, classe que, tipo, mais, vamos dizer, mais importante, porque ela é a base, né? sim, sim. E depois Uau, cara. ela está deixando o marido dela governar o país. O marido dela era presidente no passado e foi enviado fora. Fora daqui, senhor. Você não está fazendo um bom trabalho fora do país e foi expulsado do país. E eu acho que chegou no Brasil. E Sério? é, não quero dizer o nome, porque não vale a pena, mas um, o que quero dizer é que ela está deixando ele governar e é um homem arrogante, não tem respeito pelos meios de comunicação, não tem respeito pelos hondurenhos, é um homem arrogante. Que não representa vocês. Não Não, foi, vocês não votaram nele, votaram nela, né? E é ele que tá tomando as decisões. Uau. Eu sei como que. Acho que isso também. Um outro aluno me falou que isso também acontece nos Estados Unidos. Também parece que o Biden ele está sendo liderado por outras pessoas. Não é ele que está tomando as decisões. Não, não sei, eu não moro lá. Mas esse aluno falou para mim que ele percebe que aparentemente o Biden não está tomando as decisões por escolha dele, mas por pessoas em volta dele. Não sei, é um pouco complicado isso, né? Porque você votou nessa pessoa, deveria ela tomar as decisões, né? é muito complicado, Daniel. Mas assim é a Sim. vida, precisamos continuar trabalhando com paixão, Exato, com dedicação e não perder a inspiração. exatamente. Isso é o que o brasileiro mais sabe fazer, porque ele sabe que o governo não vai de fato ajudar ele e ele não vai ficar dependendo disso, então ele vai para a luta. Todo país tem um slogan, né? O slogan do Brasil é Sou brasileiro e não desisto nunca. Seria o slogan aqui do Brasil, né? Então, assim, Sou brasileiro e não desisto nunca. Tá bonito. sim, 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 essa é o slogan, né? Todo mundo sabe dessa frase, então, assim, é muito comum a gente pensar, antes de desistir, tentar o máximo que der, porque vai dar certo. Então, isso tira um pouco da responsabilidade de governos, né? Fica Uhum. mais a responsabilidade de você e a sua vida, de resolver os problemas, né? E tem muito disso. Tem as músicas brasileiras, elas expressam muito essa ideia, né? Uhum. Principalmente as músicas mais antigas, né? Tipo Gonzaguinha. Gonzaguinha tem uma música que fala: a vida poderia ser melhor e será. Então, assim, a letra dessa música é muito legal, assim. Então, meio que essa ideia do Brasil está dentro da sociedade. Essa ideia de não desistir nunca está imersa na sociedade aqui. Então, nas músicas, nas coisas, no trabalho, a gente sempre tem isso. Às vezes eu vejo amigos meus falando, cara, no momento difícil, sabe? Ele precisa fazer algo, tipo um concurso, algo assim. Ele fala, cara, não, eu vou tentar mais uma vez. Eu sou brasileiro, né? Tipo assim, a gente já entende.
eu sou brasileiro, né? Quer dizer que ele não vai desistir, entendeu? Que legal, que bonito. Sou brasileiro e não desisto nunca. Sim, sim. Qual que é a frase do Honduras? A nossa frase, o slogan aqui é tudo está aqui. Tudo está aqui. Ah, o que isso significa, assim, nesse sentido? Você fala de riqueza, tipo, de produção, essas coisas? Exato. Significa que nós, os hondurenhos, não precisamos sair fora. Que Ah, aqui temos as riquezas naturais, as riquezas culturais. Somos um país com pessoas que gostam de trabalhar e o nosso grande, uh, deixa eu pensar a palavra, o nosso grande médio para estimular a economia é o turismo e as exportações de café e de feijões e de arroz. E com isso, a economia está fortalecida sem a participação do governo. Estamos a falar dos hondurenhos, o que os hondurenhos sentem, pensam, sentem, os que os hondurenhos dizem. E posso ver este slogan na própria minha família, na minha família. Trabalha muito, eu trabalhava muito também quando estava aqui, e trabalhamos e temos sucesso, e somos felizes assim. Mas com a participação do governo, quando o governo começa a atrapalhar, como você falou, aí as coisas mudam. Mas vamos deixar isso de fora. Tudo está aqui, quer dizer que não precisamos ir fora, que aqui podemos ter sucesso. Eu sempre tenho tido sucesso aqui. Eu trabalhava com a mesma profissão que eu tenho nos Estados Unidos. Eu também era hoteleiro. Uh, hoteleiro? Que legal. tinha uma boa vida aqui, uma vida que eu adorava. Mas eu tinha um grande sonho, e o grande sonho foi a capital da França. E Paris voltou tão grande para mim que eu estava decidido, estava preparando-me para ir para lá para fazer os mesmos trabalhos que eu fazia aqui nas Honduras. E assim foi, assim foi. Eu, um, o governo francês enviou-me um contrato de trabalho para ir num liceu hoteleiro e professor de espanhol também. E foi uma coisa muito grande para mim, porque eu trabalhei para isso. Mas tinha uma boa situação aqui no meu país. E é somente por um ano, e depois o governo francês falou: você gostaria de continuar conosco? E eu falei: como? Precisamos de você, José Arnaldo. É verdade, é verdade, é verdade, com certeza. E depois assinei o novo contrato. E depois, o terceiro ano, José Arnaldo gostaria de ficar ainda e pode voltar ao francês também. E, a sério? Sim, pode. E então, assinei, comecei o processo. E antes de assinar o quarto contrato, já era meu meu pai já não estava se sentindo muito bem e as coisas começaram a mudar. E a França ficava muito longe das Honduras. Agora não, mas naquele tempo sim, ficava muito longe. E a comunicação não era tão boa como é agora, com o WhatsApp e tudo isso, não Não tínhamos. tinha essa tecnologia, né? E depois, o meu grande sonho botou uma grande realidade, mesmo com regalos de voltar francês, e pois não estava marcado, não tinha que ser assim, porque no processo de volta para as Honduras, eu passava sempre pelos Estados Unidos e já tinha conhecido professores e diretores de academias dos Estados Unidos, e pois no processo recebi um contrato dos Estados Unidos, e aí eu falei com a minha família: o que vocês pensam disso?
e elas falaram: Os Estados Unidos, a Califórnia está mais perto das Honduras que a França". E eles Faz estavam certíssimos disso, estavam certos, certíssimos. E pois o resto é história. Mas eu fico convencido, meu amigo, que aqui onde estou agora, que é o meu país de origem, aqui está tudo. E aqui sou feliz. Não somente porque volto, mas porque eu posso ver a paixão, mesmo a paixão que ainda eu tenho como hondurenho, nas pessoas do meu país, na minha família, nos vizinhos, na comunidade. As pessoas querem triunfar aqui e triunfam se eles façam o trabalho com dedicação, com determinação e ah, com disciplina. E eu adoro ver isso, porque nos Estados Unidos tudo está a mudar também. Mudar de forma reversa. Está tudo sendo revertido. Em vez de Entendi, entendi. progressar, estamos tendo muita pobreza, muitas pessoas nas ruas, e isso não estou a ver aqui. Se temos, naturalmente, mas no centro da cidade de São Francisco, por exemplo, vemos muitas pessoas que estão aí nas ruas. Sério. É muito. É uma coisa que a gente não pensa quando pensa sobre os Estados Unidos, né? A gente acha que tudo é muito perfeito, né? Mas Não, existe a realidade que de certa maneira, camuflada, né? Camuflada eu falo porque, como portais de notícias ou até mesmo Hollywood nunca mostram essa realidade de verdade, né? Então, só você morando aí, você pode falar, não, realmente tem coisas boas? Claro que tem, é ótimo, tem muita coisa que é ótima, mas existem problemas, e talvez a Honduras também tem problemas, mas também tem a parte boa. O Brasil também tem essa parte, talvez a economia não esteja tão boa aqui, mas, cara, tem outra parte legal, que é as pessoas. Tudo tem um certo equilíbrio, né? sim. E pois, ouvindo você dizer afirmar isso, é uma realidade que cada país tem coisas boas, coisas ruins, mas uma certeza aqui no meu país, tudo está aqui, tudo está aqui. Se você quer, você pode trabalhar. Se você quer, você pode estudar. Se você quiser, você pode botar uma pessoa importante na sociedade. Se você quiser, você pode ter o seu próprio negócio. E isso posso ver na minha família. É uma coisa incrível. E estou muito feliz da minha vida nos Estados Unidos, no sentido que triunfei do mesmo jeito que eu triunfei aqui, do mesmo jeito que eu triunfei ah, em Paris. E do mesmo jeito que triunfei em outros países, quando eu viajei profissionalmente. Mas não esqueçam, tudo está aqui, é verdade, e posso vê-lo cada vez que eu volto. Posso vê-lo através da minha família e da minha comunidade. Legal, é muito bonito isso. Realmente, tudo que você precisa está ali, o país permite que você cresça, que você vença na vida, o país te permite isso. Então, as Honduras é o país que, se você quiser, depende de você e você mesmo, você consegue. É, pois, meu amigo, que lindas conversações com vocês. Muito boa, muito boa. Uma conversa muito interessante, muito diferente, né? Falando um pouco mais sobre as nossas terras, né? Como a gente se sente fazendo parte dela. Muito legal, muito legal. É, É bom ver que você está bem, que você tá ainda com a sua família, passando um tempo, né? Que depois você vai voltar para lá, vai dar saudade, né? Obviamente, você vai sentir saudade, mas depois você vai voltar para o Brasil também, então assim vai ser outra aventura e rapidinho. Quando você vê, já está em outubro e você já está aqui. é verdade. E gostei muito do seu novo look, hein? A Ah, barbinha. você acha? Ah, eu tenho que cortar um pouco, José. Tá um pouco grande. Vou cortar amanhã. E Tirar um pouco. só para concluir, o seu tempo em São Paulo foi legal? Estou ainda aqui. Está ainda ali com a sua Tô. família? Tô aqui Que na casa da minha tia. legal. E domingo eu vou passar em Minas Gerais.
e depois vou para Goiás, Hum, que legal, são dois estados, né, próximos. Então, assim, eu vou conhecer um amigo em Minas Gerais, depois eu vou novamente para eu vou para Goiás, depois eu volto para São Paulo novamente. Então, daí talvez depois disso eu vou para o Rio de Janeiro. Mas ainda é os próximos planos. muito bem, parabéns, Ah, parabéns. obrigado. E, Obrigado. Estamos viajando, eu e você, né? vou ver você em breve. Eu acho que vamos ver um bocadinho, vou ver aqui. Ah, vou Tô- ver o Daniel no dia 7 de agosto, eu vou estar na cidade de Panamá. E, Aham. e a esse dia eu gostaria praticar um potencial discurso que eu vou utilizar em Brasil. Já tenho Boa, já tenho boa, o boa. discurso, não está perfeito, mas vou começar a compartilhar com você o discurso. Você poderá me ajudar a perfeccionar algumas Claro. coisas para o ouvido brasileiro e vamos ver, vamos ver. A próxima vez que eu vou ver você, eu vou fazer isso, tá bem? Combinado, então, José Arnaldo. Na próxima a gente faz isso. Você ficou com alguma dúvida agora? Você quer ter alguma pergunta? Não, só queria dizer que prazer de rever você e Que pois bom. que viva o Brasil. Fico muito feliz, cara, de você ficar animado em aprender nosso idioma. Eu agradeço muito sua paciência, sua energia. Eu espero que você tenha um ótimo fim de semana. Eu vejo você no dia 7. Para você também. Muito obrigado e até a Até próxima. mais, cara. Abraço, se cuida. Abraço, bom Tchau, dia. tchau. Bom dia. Chao. Grabaciones contacto.